Boa noite, igreja. É, é muito lindo ver a vocês com esse gosto, com essa alegria em seu rosto. E é muito legal nós poder complementar uns com os outros. Sim. E é mais lindo também estar dispostos a ver o que o Senhor quer nos falar, a ver também o que o Senhor nos quer ensinar. Eu desfrutei dos louvores. Meu coração está cheio e hoje tenho a honra e a responsabilidade de estar diante de vocês para compartilhar a palavra de Deus. Sim, me pediram para estar com vocês, então para mim é um prazer. Sempre que eu posso, para mim é um prazer. Então, eu quero convidar hoje vocês a procurar em suas Bíblias o livro de Lucas. Hoje vamos estar estudando o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Sim. Quem nos estão visitando por primeira vez? Quem está aqui de visita? Sim. Sim. Bem-vindos. Vocês, esta é a sua casa, tá bom? Então, vamos estar em Lucas capítulo 5, versículo 11. E eu quero que você, se não tem uma Bíblia, a gente pode dar uma Bíblia aí para vocês. Sim, pode levantar aí a tua mão e a gente vai dar uma Bíblia aí para vocês. Eu, eu quero que vocês leiam juntamente comigo do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler e depois vamos a... Bom, Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Sim? Está aqui na tela também. E fala assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré e uma multidão o comprimia a todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira dos lagos os barcos e deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. As re, lance e a todos, lancem as suas redes para a pesca. Versículo 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. E Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastraram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa certeza e essa confiança, que és tu quem fala a tua igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, que nossos corações estejam dispostos a escutar aquilo que o Senhor quer nos mostrar hoje através desses 11 versículos, Senhor. Usa a minha vida simplesmente como um instrumento em tuas mãos, Senhor. Enche cada um de nós que estamos aqui com teu Espírito Santo, Senhor. E ensina-nos
a poder aplicar a tua palavra, Senhor, em nosso dia a dia. Que nós possamos ter um coração disposto, Senhor, a ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui e também a los que estão em casa, Senhor. Em nome de Jesus, deixamos este estudo em tuas mãos. Amém. Então, Lucas capítulo 5 é um dos meus passagens favoritos, sim? Porque são 11 versículos, mas tem muita coisa que a gente pode aprender. São 11 versículos que é rápido que a gente pode entender o que está falando, mas em cada versículo Deus tem que nos mostrar e abrir as nossas mentes para poder aplicar a nossas vidas. E a maneira de contexto, Lucas capítulo 5, aqui eu quero que vocês pensem comigo. Jesus já é conhecido, Jesus já começou seu ministério, Jesus já fez milagres, e aqui vamos estar falando de um personagem principal dessa história, que é Pedro. E nos capítulos anteriores a este capítulo, Jesus vai sanar a sogra de Pedro, sim? Então, Pedro já conhece a Jesus, sim? Pedro, nessa história, ele já ha ouvido de Jesus. Ele já escutou os seus ensinos, mas ainda ele não tomou uma decisão, sim? E muitas vezes nós hemos escutado muitos estudos bíblicos, sabemos quem é Deus, e muitas vezes Deus já agiu em nossas vidas, mas ainda cada um de nós decidimos tomar uma decisão. Então, Jesus se vai encontrar com seu servo Pedro e vai tratar com o coração de ele. E eu quero que quando você escute o nome de Pedro, você coloque o seu nome, sim? Porque eu me posso eu me posso colocar no lugar de Pedro. Se você conhece a Pedro, Pedro é um homem que não tem maneira para falar. Pedro muitas vezes ele não erra uma vez, e não erra mais de 3 vezes, e ele está sempre arrependendo-se diante de Deus. E isso é verdade em nossa caminhada. Então, Lucas capítulo 5, versículo 1 começa assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genesaré. Aqui, este lago chamado Genesaré não é mais que este mar conhecido como Mar de Galileia. Se em verdade você vai para Israel, não é um mar, em verdade é um lago, como posso falar, é o braço do mar colocado em essa parte, e os de Israel chamam este lugar Genesaré, Mar de Galileia. Agora, Genesaré está em um lugar de Galileia. E Galileia não é um lugar muito lindo, sim? Não é um lugar muito lindo de pessoas de la mais alta elite, te posso pensar. Ao contrário, Galileia é uma cidade muito humilde, é muito pobre, sim? É uma cidade que tem muitos pescadores, sim? E se você, eu tenho um amigo aí em Peru que ele é pescador, e eu tive a oportunidade de conhecer a seus amigos, e não são caras muito assim legal, são caras que não têm respeito, são caras que muitas vezes não sabem tratar as pessoas. E muitas vezes eles não fazem isso por ser irrespeitosos, sino que é o próprio jeito dessa personalidade deles, sim? Então, Jesus está indo a este lugar, né? Jesus está indo a este lugar para tratar com esse tipo de pessoas. Agora, quero que você pense, Jesus pode estar indo à Judeia, Jesus pode estar indo a uma cidade mais importante, mas ele está indo a Galileia, a Genesaré, a encontrar-se com seu amigo Pedro. Então, aqui, a segunda parte do versículo 5 diz: e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A palavra comprimia significa que estavam apertando a Jesus. Aqui nos fala o versículo 1 que diz: comprimiam a Jesus de todos os lados. Imagina comigo uma pessoa famosa.
uma pessoa famosa, ele não vai conseguir caminhar pela rua, porque todos vão querer ir ao encontro dessa pessoa, seja na frente, seja nas costas dele, seja no lado dele, mas ele vai ter dificuldade para poder caminhar. Então, Jesus está assim, está com muitas pessoas ao seu redor, mas com um motivo. Nos fala o versículo 1, diz que essa multitud estava comprimindo de todos os lados a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Sim? E não é muito maravilhoso que nós nos hemos disposto a estar em esse tempo a escutar a palavra de Deus? Sim? E isso está fazendo todas essas pessoas. Diz que são uma multidão. Então, não cabe, não vai caber espaço sobre esse lugar. É muitas pessoas e estão querendo ouvir a palavra de Deus. Agora, o que acontece quando uma pessoa está ouvindo a palavra de Deus? O que acontece com essa pessoa? Isso não me faz mais espiritual que o outro, mas faz uma grande diferença. Me faz ouvir qual é a vontade de Deus para a minha vida. Me faz entender o que decisão eu posso tomar na circunstância na qual eu estou lidando. A palavra de Deus me dá direção onde eu preciso sabedoria. Então, essas pessoas estão vindo de todas partes simplesmente para escutar o conselho de Deus. Em este contexto, também quero que vocês saibam, o povo de Israel está sendo oprimido. O povo de Israel está sendo governado pelos romanos. O povo romano está tirando tudo das suas mãos. E eles não têm esperança. Eles não sabem em que confiar. E neste preciso momento, Jesus chega com uma palavra para eles, para trazer esperança a eles. E por essa palavra, eles estão reunidos para ouvir a Jesus. E versículo 12 nos, nos, nos fala assim: E viu à beira do lado dos barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Então, Jesus vê que as pessoas estavam começando a apertar a ele, então ele observa que tem dois barcos deixados ali perto do mar. E diz que ali estavam deixados pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. E presta atenção nesta frase: lavando as suas redes. O que significa isso? Significa que o trabalho desse pescador já havia terminado. Agora, a gente vai ver como vai ser o dia desse trabalhador, como foi o dia desse trabalhador. Algum de vocês teve um dia bom em seu trabalho? Sim? Não, você não tem dias bons em seu trabalho? Não? Sim? Eu tenho. Algumas vezes não. Agora, quem de vocês ha tenido dias muito ruins em seus trabalhos? Falem com verdade, né? Falem com verdade. Dá risada só, né? O fato aqui é que Jesus vai encontrar-se com Pedro, porque Pedro vai ter um dia péssimo, assim, péssimo, onde nada saiu, nada aconteceu, nada. Sim. Então, aqui, quando eles estão lavando suas redes, nos querem falar que o trabalho deles já acabou. E versículo 3 nos fala assim: diz, entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E então se sentou em um dos barcos e ensinava ao povo. O que Jesus está fazendo é o mais lógico que uma pessoa pode fazer. Se muitas pessoas estão me apertando e não consigo ensinar, então o que eu vou fazer é afastar um pouquinho para trás e procurar um lugar para poder aqui ensinar. E o que é interessante aqui é que Jesus, ele já ensinou em muitos lugares. Ele já ensinou em sinagogas, ele já ensinou sobre uma rocha, ele já ensinou em casas. Agora vemos a Jesus ensinando sobre um barco. Agora vemos aqui a Jesus ensinando em um barco. E muitas vezes a pessoa pode pensar, oh,
esse lugar é muito lindo, né? Mas para Jesus, Jesus não tem um lugar, não tem um lugar único para ele ensinar. Pode ser em qualquer dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. Eu tenho um amigo que está atrás, chama Piero, né? E ele gosta de evangelizar nas praças, certo? Certo, certo, Piero? Sim. Então, não há um lugar certo para que nós possamos ir e pregar e compartilhar a palavra de Deus. Sim. Agora eu estou trabalhando e cada oportunidade que eu tenho de conversar com meus amigos aí no trabalho, a gente troca ideia, mas eu troco ideia de evangelizar eles. Aí ele fala para mim, oh, Antes, você sempre com a mesma conversa, né? Mas eu falo para ele, eu não sei quantas vezes eu vou ficar aqui, mas o tempo que estou aqui com você, eu vou te ensinar, eu vou compartilhar. Então Jesus está fazendo isso, Jesus está aproveitando este barco para compartilhar a palavra. Agora pensa comigo, qual é o barco que Deus deu você? Qual é o barco que Deus deu você? Onde está parado o teu barco? Onde está o teu barco? Está na escola? Está no banco? Onde está? Estás vendendo? Você é empresário? Não sei. Mas o lugar onde o Senhor te colocou, esse lugar é para que a gente possa honrar a Deus e ser bênção para outras pessoas. Tentar compartilhar a palavra de Deus. Então, aqui em versículo 4, diz aqui: tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Então, Jesus acaba com a multidão, Jesus ensina a eles, dispensa as pessoas, e agora ele vai tratar com seu amigo, com seu amigo Pedro. Sim? E versículo 5 ele fala que Jesus dá Jesus lhe fala duas coisas que Pedro precisa fazer. Versículo 4 diz: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Agora, pensa comigo. Pedro já havia que lavado as suas redes. Pedro falou: esse dia já acabou para mim. Eu só preciso minha cama, a minha esposa, meu filho, sim, acabou. Sim. Mas Jesus acaba com a multidão e fala para eles: Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Onde estava Pedro? Ele estava no mar ou ele estava já em terra firme? Ele estava em terra firme. O que acontece com nós quando a gente não dá certo em alguma coisa? O que acontece é, o mais lógico é que a gente se rinde, a gente desiste, já não quer saber nada. Mas aqui Jesus lhe fala para ele: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Agora pensa comigo. Pedro, o que é? O que é Pedro? Um pescador. E Jesus que é? Jesus é um mestre. Jesus é um teólogo, posso falar assim. Ele ensina a palavra. Agora, olha como vai responder Pedro. Simão, versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforcemos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Pedro responde: mestre. E marca esta palavra mestre, porque ele reconhece Jesus como um homem importante. Ele reconhece que ele tem sabedoria para dar um conselho a ele. Ele sabe que é uma pessoa importante. Então ele fala: mestre, esforçamos-nos toda a noite inteira e não pegamos nada. E quando ele fala isso, nos fala que o dia de Pedro foi muito ruim, muito ruim. Então, por isso que eu falei para vocês tinham um dia ruim? Ou já tiveram um dia ruim? Eu já tive muitos, muitos, foram muitos. Sim.
Pero Jesus não desiste desse dia ruim e fala para seu amigo: vai para onde as águas são mais fundas. E Pedro lhe disse: nos hemos esforçado a noite inteira e não pegamos nada. Eu posso pensar nesse momento: Pedro está cansado, Pedro trabalhou toda a noite inteira, Pedro, Pedro solamente quer ir à sua casa, Pedro está chateado. Eu posso pensar que ele está hasta chorando, porque o trabalho dele era a pesca. Então significa que ele não tem que levar para a sua casa. Como posso falar? O bolso dele estava com furo, não tinha nada. Não havia peixe que entrasse aí porque todo caía. Sim, mas Jesus pega a barca dele e le dice: Pedro, vamos mais mar para, vamos onde as águas são mais profundas. Pero Pedro, eu gosto de Pedro porque Pedro é sincero. Ele fala: pai, eu, eu não posso. Sabe por que não posso? Porque eu estou cansado, eu estou triste, estou com um dia muito ruim e não consigo. Mas olha que mais vai responder Pedro. A segunda parte do 5 diz: mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Duas coisas que eu quero falar sobre isto. Muitas vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, o mais lógico que a gente faz, o mais comum que a gente faz é rendir-nos, não querer afrontar a situação e tomar outra direção. Mas com Jesus de nosso lado, ele nos chama a ir mais para fundo. Eu não sei o que está passando agora em seu trabalho, eu não sei o que você está passando em seu matrimônio, eu não sei o que Deus está fazendo na tua vida. Mas se Deus está falando que vayas mais para fundo, que não desista, você tem que responder como Pedro responde agora. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro podia falar: Jesus, você é o melhor teólogo, o melhor mestre que já escutei. Mas quem é o pescador aqui sou eu. Em essa barca mando eu. Mas Pedro não respondeu assim. Pedro deixou seu orgulho e deixou sua experiência como pescador para que Jesus possa ensinar a ele. E pense comigo, se a profissão de Pedro era ser um pescador, ele sabia onde estavam os peixes. Ele sabia em que lugar se colocar a sua barca e pegar os melhores peixes. Mas esse dia ele não pegou nada. Sim, mas ele decide fazer duas coisas. Ele decide obedecer à instrução de Jesus em humildade. E sabes, muitas vezes, por nosso orgulho, por não querer escutar outra opinião e a direção, o conselho de Deus, muitas vezes a gente colhe aquele que a gente sembrou, aquele que a gente plantou. Sim. Muitas vezes Deus está falando para nós: olha, o melhor conselho que te posso dar está aqui, está aqui, está aqui, só precisa abrir a tua Bíblia. Mas muitas vezes nós não fazemos isso. Quando já todo está sem uma solução, você fala: Deus, me ajuda, me ajuda. A gente precisa aprender a humildade de Pedro que tem. Por isso que eu gosto dele. Ele é sincero. Quando ele fala que não pode, ele não pode. Mas quando ele fala que vai fazer, ele faz. E aqui ele está falando isso, mas porque és tu, diz, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes.
Aprende a escutar o conselho de Deus. Aprende e dispone tu ouvido a escutar a sua voz. Que não vai haver melhor conselho que o Senhor. Sim, e deixa um lado teu orgulho, e deixa um lado tua experiência. Sim, Deus tem a melhor experiência que nós. Você pode falar, mas eu sou bancário, eu tenho 50 anos de experiência. Jesus que vai ensinar. Não, Jesus pode ensinar. Eu já experimentei isso. Eu fiz na faculdade de manutenção no Peru. Eu tentei consertar o motor. Me ensinaram na escola a consertar desse jeito. Eu fiz tudo, mas não consegui. Aí eu falei, Senhor, me dá tua sabedoria? Depois que eu perdi meio dia tentando consertar esse motor, e sabe o que era? Era um parafuso que não havia ajustado. Não prestei atenção. Muitas vezes são coisas muito simples, mas muitas vezes simplesmente por ver nosso problema e não ver o que o Senhor quer nos falar, muitas vezes a gente perde tempo. Então, deixa tu orgulho e deixa tua experiência e aprende a escutar ao Senhor. Deixa que Ele te ensine. Agora, a Pedro está falando que vá mais profundo. A Pedro está falando que ele precisa lançar as suas redes. O que o Senhor te está falando agora a você? Que decisão o Senhor te ha pedido que você faça, mas por não obedecer a Ele, ainda está ali, esperando, 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 esperando. Não perdas muito tempo. Deixe que o Senhor te ensine. Versículo 6 fala assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. E aqui tem um ensino também. O que acontece quando a gente obedece à palavra de Deus? O que acontece? Deus nos dá bênçãos. Deus traz bênçãos para nossas vidas. Agora eu vou explicar algo. Isso não quer falar que Deus nos vai a. Isso não quer falar que sempre vamos estar com as mãos cheias. Não. Deus sempre nos abençoa. É certo? O sol sai para pessoas, para gente boa, para gente muito ruim, né? Mas a misericórdia de Deus é para todo mundo, sim? Mas aqui é algo que eu quero que ensines, quando a gente obedece ao Senhor, Ele sempre nos abençoa, mas nos dá simplesmente o que a gente precisa, sim? Eu não sei o que você está precisando agora. Eu não sei se você está precisando de dinheiro, eu não sei se você está precisando de um trabalho, eu não sei se você está precisando de algum outro recurso, mas aprende primeiramente a escutar ao Senhor. Aprende a obedecer a sua palavra e Ele vai ter bênçãos. Agora, não porque eu mereço. Não. Aqui em Brasil eu escuto sempre isso. Eu mereço. Ou você merece. Sim, você merece. Eu falo para mim, o que eu mereço de verdade é estar morto. Porque sem Jesus, minha vida não seria a mesma. Sim? E a verdade é que Deus é muito misericordioso. E tudo que a gente tem em suas mãos, tudo que a gente tem, é pela misericórdia de Deus. Sim? Dice versículo 7, dice, então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Então, imagina, essa pesca é milagrosa porque tem muitos peixes e um barco não é suficiente. Então, Pedro
Pedro não consegue falar com ele porque está longe, né? Então ele fala assim, assim, faz sinas para que seus amigos possam ver, e seus amigos vão com ele. Eu gosto muito da atitude que tem Pedro aqui, porque quando Deus nos abençoa, o que a gente precisa fazer? Abençoar aos outros. Mas muitas vezes que a gente faz, Deus, preciso desse recurso, em nome de Jesus, amém. Deus responde e a gente coloca tudo aqui, né? Até guarda um pouco no banco, né? E depois acaba, né? Mas aqui a gente aprende uma lição aqui. Tudo que a gente tem é por graça dele. Mas tudo que a gente nos dá, tudo que Deus nos dá, a gente precisa compartilhar com outros. A gente precisa ter generosidade, ter empatia por outros. Se você é uma pessoa que coleciona tênis e tem 20 tênis, dá um tênis para uma pessoa que não tem. Se você é uma pessoa que coleciona muitos, não sei, muitas saias, dá para alguém que não tem uma saia. Não fique aí acumulando aí. Começa a abençoar o outro, começa a pensar em outro. E eu gosto de Pedro porque Pedro faz, oh, não dá, não dá, aqui está cheio. Eu posso dar um pouco a você e os amigos bem. Sim. Então, versículo 8 diz, e quando Simão viu isso, o que aconteceu com Pedro? Diz, quando Simão Pedro viu isso, postrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pescador. Marca a palavra Senhor. A primeira palavra que Pedro falou para Jesus, ele falou mestre. Sim, ele estava admirado pelo ensino, pela sabedoria que Jesus tem. Mas agora Pedro chama ele de Senhor. E essa palavra no grego é curios. Sim, e ele está falando que ele é seu servo e Deus é seu Senhor. Sim, ele é seu Senhor. E ele disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E aqui é uma grande verdade. Perdão, antes de afastar-se de mim, disse, quando Simão Pedro viu isso, disse, se prostrou-se aos pés de Jesus. Antes, Pedro estava lavando suas redes. Agora vemos a Pedro, depois da pesca milagrosa, estar de joelhos delante de Jesus. Agora, eu falei para vocês que Pedro já havia escutado os ensinos de Jesus. Já havia visto o milagre de Jesus feito em sua própria sogra. Mas agora ele simplesmente conhecia Jesus. Mas agora Pedro está fazendo isso, está postrando. E esse agir de Pedro de postrar significa muito. E na história, na cultura grega, para vencer a um rei, para um rei seja acabado, para que está que já que já não pode mais, que já acabou com ele, ele tem que render-se, ficar de joelhos, e a pessoa que enganava ele cortava a sua cabeça. Esse agir de Pedro de postrar-se, ele está falando isso. Eu me rendo. Eu não posso mais. Eu não sei o que fazer. Pedro está falando para Jesus, Senhor, eu não sei o que fazer. A única coisa que eu sei que eu preciso fazer é render-me. Porque eu reconheço que esta pesca que eu fiz, que a gente fez agora, não é qualquer pesca. É uma pesca que Deus abençoou, que você abençoou. Então, Pedro deixa simplesmente de conhecer a Jesus, de alguma vez ouvir a Jesus, para agora entregar a sua vida completamente. Eu não sei quantos ensinos você escutou sobre Jesus. Eu não sei quantos livros você sabe da Bíblia.
Mas isso não conta. Isso não conta para Deus. O que Deus quer, em verdade, é que você se renda. Deus quer quebrantar o teu coração. Deus quer que teu coração esteja a seus pés. Ele não te quer ver simplesmente cada domingo e você, na semana, fazer a tua vida de o que você quer fazer. Falar do jeito que você acha que está bem. Não. Quando Deus vem nas nossas vidas, Ele transforma. Ele nos transforma de dentro para fora. Seu Espírito Santo nos carimba. E seu Espírito Santo nos fala em João 14 que ele nos convence de pecado, juízo e justiça. É seu Espírito Santo que nos consola, mas também que nos capacita a deixar de viver em nossa carne, a deixar de viver em uma idolatria, a deixar de viver em um consumismo, onde tudo o demais está primeiro, mas Deus está muito longe. Mas quando acontece algo ruim, algo difícil, muitas vezes nós falamos, Senhor, a gente pode falar, Deus, por que me has abandonado? E não é que Deus te abandonou. Deus estava ali perto de você a cada dia. Mas simplesmente você deixou de olhar para Ele. Mas simplesmente você deixou de ouvir a Ele. Igreja, é tempo de acordar. Igreja, eu não sei quando vem o Senhor, mas eu acho que vai venir logo. Os dias cada vez são mais difíceis. Tem muita coisa que a gente perde o tempo. A gente estava orando por uma oração. Lembra o que estava pedindo, a petição que colocou o Bonfim? Por essa aí, quando a gente pospõe as coisas, quando a gente deixa como... Eu sei que tenho que vir a orar na terça-feira, mas eu falo, não, a próxima terça estou aí. E deixe, pospõe, 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 pospõe. E tudo que ele pospõe. Não. A gente precisa acordar. A gente precisa buscar a Deus mais que nunca. Se o 2022 você procurar o Senhor, este ano você tem que procurar mais. Porque nossa vida pertence a Ele. Nós, o que a gente tem é por Ele, não é por nós. Igreja, Pedro está fazendo isso, está postrado ante Jesus, porque ele reconhece: eu tenho muita experiência como pescador, mas eu não consigo. Eu não consigo. Você pode ter a melhor experiência da sua vida, mas sem Jesus, sendo partícipe dele, é miserável, é vazia. O homem mais sábio, o homem mais rico, chamado Salomão, o homem que experimentou tudo, todos os prazeres, ele tinha tudo. Ele falou assim, ele acaba o livro de Eclesiastes assim: sem Deus, a vida é nada. A vida é um sopro, nada. Não perdas teu tempo aqui neste mundo. Este mundo te entretém. Tem coisa ainda muito mais importante que a gente precisa poner em primeiro lugar. Aprendamos da atitude que tem Pedro, a postrar-nos delante do Senhor e deixar que Ele governe sobre nós, sobre nossas vidas. Sim. E logo fala Pedro: afasta de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pedro reconhece. Pedro não está falando que ele precisa mais peixes. Não. Pedro está precisando de uma coisa.
Todo mundo precisa de uma coisa, precisa ser salvo. Mas a gente pode comprar tudo, mas a salvação não pode comprar, porque é de graça. E só é através de uma pessoa, de Jesus Cristo, de crer em aquilo que Ele fez por amor em uma cruz, que Ele se entregou e pagou o teu pecado. E Pedro fala assim: Senhor, afasta de mim porque sou um pecador. Pedro reconhece quem é Ele, Pedro está falando: eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não sou nada, o Senhor é todo. Mas muitas vezes nós nos achamos muito espertos, né? Espertinhos, dizem, espertinhos, né? A gente sabe, a gente pensa que sabe tudo hoje em dia, né? Pô, Deus está ali, Ele vê tudo. E Ele te fala: você não é esperto, filho. Você precisa de mim. Você precisa me escutar. Você precisa deixar o seu orgulho e ser mais humilde. Porque quanto mais uno fica de lado do Senhor, quando uno mais busca Ele, mais vai querer fazer a sua vontade dele, não a nossa. Você me está entendendo? Sim. Versículo 9 fala assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Versículo 10. E como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Eu posso imaginar aqui todos perplexos, assombrados, maravilhados com esta pesca. Olha, nossa, esta é a melhor pesca da minha vida. Eu posso pensar, pero aí feliz, um sorriso assim de grandão em seu rosto. Ele falando: olha, esse foi o melhor dia da minha vida. Umas horas atrás era o pior dia da minha vida, mas agora é o melhor dia. E aqui aprendemos uma verdade. A gente bate no dia ruim, a gente bate nos dias, como se fala assim, intermédio, né? Mais ou menos. Mas vai haver dia que a gente vai voltar para casa e vai estar feliz. Um dia eu voltei do trabalho para casa, e depois falou: o que aconteceu? Por que você está feliz? Eu falei: hoje teve um dia bom. Eu falei: porque teve um mês que tudo ficou ruim, 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 cada dia era ruim, ruim. Eu falei: esse dia foi feliz. E para ele era uma surpresa que eu tive um dia bom, porque sempre falava que estava ruim as coisas. Mas ainda que está ruim, o Senhor ainda cuida de nós. Eu estava falando com este Senivaldo que eu precisava mudar de turno, né? Eu trabalhava das 11 horas até 7 da, da manhã. E eu estava orando: Senhor, que eu possa mudar de turno, porque está sendo complicado. Eu não quero deixar a minha família sola de, de noite, eu quero estar com eles, eu quero ajudar mais aqui na igreja. Então eu deixei a mãos dele, Senhor. Aí deixei, compartilhei com o Senival no grupo aqui de oração, com os meninos também aqui, falei com eles, aí a gente orou. E depois de outro, já passou como um mês, menos de um mês, aí vem meu supervisor e fala: "Ô Antônio, estamos pensando em mudar os turnos. Você que acha de passar para o dia?" Eu falei: "Glória." Eu falei: quando começa? E esse dia foi o dia mais feliz da minha vida, porque trabalhar de noite é pesado. Quem trabalha de noite sabe que é pesado, cansativo. A gente não consegue dormir direito. E por que se falando isso? Porque a nossa vida tem que ser guiada pelo Senhor. As nossas escolhas têm que ser escolhas feitas por Senhor. Se Deus pode fazer isso,
Você não acha que pode fazer mais coisas? Sim, ele pode fazer muito mais coisas. E aqui esses meninos estão assombrados, assim como eles estavam perplexos, ele também estava perplexo de como Deus conseguiu mudar no turno de trabalho. E disse assim para Pedro no 11, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. A primeira coisa que ele fala na segunda parte do versículo 10, Jesus fala para Pedro, Jesus disse, não tenha medo. E essa palavra não tenha medo é uma palavra que mais se repete na Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento. Sim? E por que Jesus fala para Pedro que não tenha medo? Porque Pedro tinha medo. Mas Pedro é posso falar, um macho, né? Um pescador forte. Não tem medo. Não, ele teve, acaba fala que ele teve medo. Sim. E muitas vezes nós falamos, não, sou forte, eu posso, eu consigo, né? Eu vou na frente, eu faço tudo. E depois que não dá certo, fala, não, não deu certo, tchau. Mas aquela Jesus está falando para ele, não tenha medo. Por isso que falei a vocês, eu não sei o que o Senhor te está levando a ir mais para fundo, para fundo. Eu não sei o que você tem que rendir a Deus. Eu não sei se você precisa rendir sua vida matrimonial. Eu não sei se você precisa render as suas finanças. Eu não sei se você precisa render as, as suas amizades. Eu não sei se você precisa. Eu não sei o que precisa render ao Senhor. Mas a melhor escolha que a gente pode fazer hoje é estar aos pés do Senhor. Saber que Ele cuida de tudo. Presta atenção aqui. Jesus, antes de subir ao barco, ele sabia que Pedro não estava sozinho. Ele sabia que Pedro tinha amigos. Sim. Eu quero que olhes ao teu lado aqui. Aqui a gente tem companheiros. Aqui a gente tem amigos. As melhores amizades que a gente pode ter começa aqui na igreja. Agora eu vou fazer, façam algo. Conhece alguém da igreja aqui? Procura a sua amistade. Pide para ele orar com você. Pide para ele ter uma parceria com você. Ora junto com eles. A gente é companheiro. A gente é amigo. A gente é irmão. Porque somos o mesmo pai. A gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter vergonha. Eu não tenho vergonha de falar errado. Sim, eu falo. As pessoas falam, você está conseguindo falar assim, mas falo muito errado. Mas não tenho medo. A gente precisa tomar os companheiros que Deus nos deu para ajudar, para nos ajudar, porque os dias são difíceis. Porque se nós, como igreja, estamos divididos, o que vai acontecer com nós? O leão está perto para devorar. Você quer ser devorado? Não, eu não quero ser devorado. Pedro estava falando, Senhor, eu preciso de você. Agora, Pedro reconheceu que ele era um pecador. Agora, você precisa reconhecer de que precisa de ajuda. Todo mundo sabe que a gente é pecador, mas você sabe que problemas você tem. E você sabe que a gente sozinho não consegue. Que a gente precisa ter a ajuda dos outros. E com sabedoria, pida ao Senhor, Senhor, me guia, aqui me pode ajudar frente à situação. Mas deixa saber aos outros o que você precisa de ajuda. Não fiques aí calhado. Sim, tem muitas pessoas que sofrem de depressão. Tem muitas pessoas que têm ansiedade. Tem muitas pessoas que os seus matrimônios não estão bem. Mas quando já acabou tudo,
a gente fala, me podem ajudar? Não esperes isso. Deixa que o Senhor te tire tu orgulho e te dê um coração para poder pedir ajuda. Sim. E ao final ele disse aqui, Jesus lhe disse a Pedro, Jesus disse, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Jesus está mirando mais na frente. Algo lindo vai acontecer quando você lê os primeiros capítulos de Atos. Pedro vai pregar maravilhosamente. Esse homem pescador que não tem um vocabulário bom, ele vai falar da maneira mais linda que você escutou falar a própria palavra. E Jesus está mirando hacia o futuro, o que ele podia fazer na vida de Pedro. Então, quando Jesus vê a tua vida, ele não só mira o presente, ele está mirando a transformação que ele pode fazer em cada um de nós. Eu posso falar por minha própria experiência que eu não tinha coragem de estar aqui falando aqui com vocês, ainda falando português, ou portunhol, na verdade, né? Mas Deus, em sua vontade, ele não desistiu de mim. Ele não se rendiu. E ele mirou para frente. Eu não sei o que viu para mim, mas ele falou, ele consegue comigo. Então, quando ele vê você, ele vê uma obra completa. Sim. Muitas vezes nós olhamos só, como falam aqui, não? O livro é a gente dá uma opinião sobre a primeira capa do livro, mas muitas vezes a gente não conhece o que está dentro. Mas com Deus não é assim. Deus te conhece muito bem, sim? E Ele pode fazer coisas grandiosas em tua vida. Ele pode transformar, sim? E para terminar, fala aqui no versículo, ao final diz, versículo 11, ele então, diz, versículo 11, eles então arrastraram seu barco para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Olha, eles deixaram o quê? Tudo. Imagina, a melhor pesca da vida de Pedro e ele deixou os peixes e foi com Jesus. Ele não falou Jesus, eu vou vender, eu vou lucrar, eu vou guardar e vou com você. Não. Ele falou, aqui diz que ele deixou tudo. Por que deixou tudo? Porque ele podia ter essa confiança em Jesus de deixar tudo. Porque ele aprendeu que Jesus é digno da sua confiança. Jesus é digno da tua confiança. Eu não sei se você perdeu confiança com alguém. Eu não sei se alguém te machucou. Eu não sei se alguém fez algo errado com você, mas você não está bem com isso. Mas Deus não faz isso conosco. Deus é digno da tua confiança. Em Jesus você pode confiar. E não tenhas medo. Não tenhas medo de confiar em Ele. Porque Pedro, ainda experimentando a melhor pesca da sua vida, ele deixou tudo. Sabes por quê? Porque sabia que se está com Jesus, ele não precisava de nada. As pessoas me perguntaram em meu país, o peruano, você está louco, né? Você como deixou a sua casa, deixou seus eletrodomésticos, sua casa cheia, e você se mudou aqui no Brasil. Eu, para vir no Brasil, eu não vendi nada, eu doei tudo. A casa ficou cheia de tudo. Tem um casado aí que começou, já tem um ano de casal, e Deus colocou esse desejo em nós de abençoar a eles. A gente deixou a casa para eles. Aí o amigo falou, Anderson, você tá espancado na cabeça, né? Você tá doido, né? Como vai fazer isso? Eu falei, não, eu não estou doido, nem estou espancado ainda. É porque eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a depender dele.
E cada coisa que a gente tem é pela sua graça. E cada coisa que a gente consegue é pela sua graça. Então, Pedro podia confiar em Jesus, podia deixar tudo. Não é fácil deixar tudo. Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que não teve dúvidas, não. Mas Jesus me deu o coragem de poder confiar em Ele. Sim. E logo disse, deixaram tudo e o seguiram. Isso quer falar que Pedro decidiu caminhar juntamente com Jesus. Oh, que lindo. Agora eu vou perguntar para vocês. Você está disposto a deixar tudo por Jesus? Pensa comigo. Você está disposto a deixar tudo? Não estou falando que isso não é resposta fácil. Mas é essa pergunta que Deus nos faz dia tras dia. Estás disposto a levar a tua cruz? Estás disposto a correr uma milha por tu irmão? Estás disposto a perdoar a tu irmão? Estás disposto a abençoar aqueles que precisam? Estás disposto a deixar de pensar em você e pensar em outros? Tem muita coisa que a gente pode aprender aqui. Sim. Então, vá para onde as águas são mais fundas. Vá com teu relacionamento com o Senhor mais profundo. Confia nele. Amém? Vamos orar? Sim? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque você é bom, Senhor. Você é maravilhoso. Você é um Pai que você é digno da nossa confiança, Senhor. Tem muita coisa que a gente viu nestes 11 versículos. Aprender da atitude de Pedro, al deixar nosso orgulho e, e escutar a você quando o Senhor nos guia a fazer uma decisão, quando ainda a gente não sabe o que fazer. Pai, tira nosso orgulho longe de nós. Dá-nos mais humildade. humildade. Dá-nos mais um coração como o de você. Pai, que estemos dispostos sempre a rendir-nos a cada dia, a lembrar que o Senhor não quer uma religiosidade, a lembrar que o Senhor não quer simplesmente que a gente busque a Ele só os domingos. O Deus quer que a gente aprenda a render-nos no nosso coração a Ele dia tras dia. Pai, como fala uma canção em português, sozinho a gente não consegue, Senhor. Sozinho a gente não pode, Senhor. Mas, assim como a Pedro o Senhor ajudou, Senhor, nos ajuda. Quebranta nos corações, Senhor. Quebranta, Senhor, a cada um de nós, que precisamos estar a teus pés, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda a tua igreja em cada luta, em cada dificuldade, em cada problema que eles estão lidiando no dia de hoje, Senhor. Abençoa a cada casal que está aqui, Senhor. Também abençoa, Senhor, a cada pessoa que precisa de sanidade, Senhor. Abençoa a cada criança que já está vindo, Senhor. Senhor, necessitamos de você. Senhor, nos ensina a deixar tudo e a caminhar contigo, Senhor. Nos ajuda, por favor. Em nome de Jesus. Amém.